A gente vai falar agora de matriz SWOT. Você deve ter visto antes também, mas vamos falar de uma visão bem estratégica, relativa, quer dizer, exatamente como ele está falando. Vamos lá, senhores. Eu acho que quem não viu aqui a matriz SWOT, por favor, levanta o dedo, senhores, como diria o outro professor. Entendeu? Matriz SWOT, você. Vamos lá, alguém viu? Alguém lembra? Alguém me fala o que é? Meio ponto para quem falar. Vamos lá, senhores. Temos 7 alunos. Alguém? Ninguém viu isso? Hein, senhores? Como estamos aí? Não é a matriz fofa? É a matriz fofa. Esse nome é horroroso, né? Quem falou isso? Eu, Lucas. Lucas, né? O que é a matriz fofa, Lucas? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. O que significa isso? Aí o senhor me pegou, hein? Matriz fofa, esse nome é horroroso, né? Matriz fofa vem de forças, oportunidade, fraquezas e ameaças, que é o símbolo em inglês do SWOT, que é strengths, weakness, opportunities e threats, que são fraquezas. Então, a ideia é que são ameaças, threats são ameaças, perdão. A ideia é que a gente entenda. Vamos lá, senhores. Quando a gente fala de forças e fraquezas, é dentro ou fora? Quando a gente fala de forças e fraquezas, é dentro ou fora? Dentro, né, professor? Oi? Dentro da empresa? Dentro. E oportunidades e ameaças? Aí é fora da empresa, né? É fora. Então, a ideia da matriz SWOT é a gente entender o que nós somos para ir lá fora, o que nós não podemos mexer. Dentro da empresa, a gente pode mexer, a gente tem poder. Fora da empresa, não. Então, fora da empresa, no ambiente externo, nós temos que antecipar, temos que planejar, temos que ter percepção do ambiente externo. O ambiente externo, a gente tem percepção. O ambiente interno, a gente tem conhecimento. Tranquilo, senhores? Vou botar para vocês. Senhores, seriam situações do cenário interno. O ambiente interno, preste atenção, são situações que a empresa pode agir. Exemplos de situações que a empresa pode agir no ambiente interno e melhorar ou piorar, senhores. Piorar não, né? A ideia é nunca piorar o que já está bom. A ideia é sempre melhorar. Situações de ambiente interno, quais seriam? Uma, senhores. Uma situação de ambiente interno da empresa. Vamos lá. Custos. Capacitação. Recursos. Tudo isso, senhores, são situações internas da empresa, que a empresa pode mexer com isso. Ou então, nessas situações aqui, a empresa pode
agir. Ela pode agir. Tranquilo, senhores? Deixa eu fotografar aqui para botar para vocês. Estou botando aqui, senhores. Vou botar aqui, senhores. Grupo. E botei errado, senhores. Botei outra coisa, perdão. Chegou assim, professor. Obrigado, senhor. Valeu. Senhores, e no ambiente interno? Quais seriam situações no ambiente externo quais seriam as situações que podem afetar a nossa empresa? Ou que vai afetar todo mundo? Não sei, se tem uma é fácil, né, falar hoje. Corona. Muito bem. Crise, né, senhores? Crises. O que mais, senhores? Que pode afetar externamente a empresa? O que pode afetar externamente a empresa? Política. Política. Vamos botar aqui. Instabilidade política. O que mais, senhores? A economia, de um modo geral, poderia afetar também? A política influencia na economia, por exemplo. Vamos pensar numa coisa específica da economia que está afetando demais. Taxa de câmbio. Taxa de juros. Só, eu vou dar uma paradinha para falar um pouquinho disso aqui. Apesar de não ser outra coisa também que tem a ver com política, mas aqui é uma instabilidade política, uma crise política. Agora, com política econômica, pode ser também barreiras alfandegárias. Eu não falo muito nessa hora aqui, não, mas vamos falar, porque para fugir um pouco da matéria, que gestão é meio chatinho mesmo. Senhores, vamos lá. Crise é fácil a concorrência é uma ameaça externa, sim. Então, quem falou aí, a Isadora. Vamos lá, senhores. Como é que a crise afeta a nossa empresa? De todos os sentidos, né? Primeiramente, que a gente deixa de vender. Então, o mercado, o nosso cliente some. Estabilidade política é o mesmo caso. Se você está... Estabilidade política tende a levar a instabilidade econômica e social. Se está cagado na política, dá em todo o resto. Taxa de juros, senhores. Alguém já fez mercado comigo? Rapidamente, não. Falar de taxa de câmbio primeiro, rapidamente. Como é que a taxa de câmbio afeta as empresas, senhores? Como é que a taxa de câmbio afeta a empresa? Por exemplo, eu sou uma empresa importadora. Como é que a taxa de câmbio me afeta, senhores? Vai inflacionando, né, o valor dos produtos, né?
Inflacionando? Como? Em que sentido? Taxa de câmbio alta ou baixa? Aumentando, né, o valor, né? De que? Da taxa de câmbio? É, né? Ou não? Mas vamos lá, senhora. Rapidamente aqui, tá? Para a gente fugir da coisa e voltar. Senhores, taxa de câmbio alta. O que acontece com aquele X e M? Alguém sabe o que são X e M, senhores? Alguém me diz o que são ali X e M? Que são aqui X e M, senhores? Nunca viram? O professor, Ah, quando a taxa de câmbio está alta, significa que a nossa moeda deprecia, não é isso? exatamente. Então vamos lá, senhores. Taxa de câmbio alta significa que a nossa moeda deprecia. Vocês preferiam ir para os Estados Unidos? Vocês preferem hoje ou há um ano e meio atrás? Um ano e meio atrás, bem melhor. Porque o real estava mais valorizado em relação ao dólar. Então, por exemplo, se a gente comprasse uma coisa de, sei lá, $1.000 há um ano atrás, você pagava R$ 3.800. Hoje você paga 5.300. Ou seja, a moeda desvalorizou. Isso todo mundo vê. Mas a pergunta é, se a taxa de câmbio subir, o que acontece com as exportações e importações? Vamos tentar entender, senhores. Isso aqui é bem legal, porque com uma estratégia tem que ver tudo. Taxa de câmbio alta é nossa moeda o quê, senhor? O senhor acabou de falar. Taxa de câmbio alta é moeda Desvalorizada, depreciada. Se a nossa moeda está desvalorizada, a gente exporta mais ou menos. Exportar Exportar seria... e vender para fora, tá, senhores? Importar menos. Olha só, nossa moeda ficou muito barata. Nossos produtos ficam mais baratos ou mais caros? mais barato para quem está fora, né? A gente exporta mais. A gente vende mais para fora. Em compensação, nossa moeda caindo, a gente perde poder de compra. A gente importa menos. Então, por exemplo, esse cenário, é claro que o cenário hoje não é bom para ninguém, porque a crise é mundial. Mas quando a taxa de câmbio, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Vale prefere uma taxa de câmbio alta ou baixa? A Vale prefere uma taxa de câmbio alta ou baixa? Quem me diz? Hein, senhores? Não seria baixa, professor? A Vale é uma mineradora. Quem é o principal? Ela vai querer alta, porque aí ela vai exportar mais, né? Exatamente. A Vale é uma mineradora. Assim como a Petrobras também, né? Vai exportar mais petróleo, talvez. Seria isso? A Petrobras tem um problema de grave, eu vou falar para vocês. A Vale ela é mais exportadora que vendedora interna, ela é altamente exportadora. Então, quando a taxa de câmbio cai, a Vale exporta mais, nossos produtos ficam baratos em relação ao mundo. Quem comprar de outro país tem comprado da gente. Então, a Vale, ela exporta muito. Quanto maior a taxa de câmbio, claro que não numa situação dessa, melhor para a Vale. A Petrobras é diferente, só que a Petrobras, ela produz muito petróleo, mas ela importa gasolina, entre aspas. Ela importa muitos produtos para fazer a transformação do petróleo para a gasolina, que não tem tecnologia suficiente. Então, quando a taxa de câmbio sobe muito, é ruim para a Petrobras. Tá? Tem uma vantagem de vender mais, mas ela também importa muita coisa. Tá? Entendi. Deu para entender? Então, olha como é. E aqui, senhores, ao contrário aqui, quando a taxa de câmbio está baixa, nossa moeda está valorizada, a gente exporta menos e importa mais. Então, vocês imaginem, por exemplo, uma empresa que trabalha com importação hoje. Entendeu?
uma empresa que a gente está com esses problemas. Tem muitas empresas já diminuindo, quase parando a produção, porque os insumos, lembra? Insumo é tudo que faz parte da produção. Muitos são importados e ficaram caros demais. Você teria que repassar esse preço para o quê? Para o custo para o seu preço. E nesse momento não tem condição de aumentar o preço. Então, olha como é que esses fatores internos afetam. Taxa de juros, senhores, Selic. Se abaixar, as pessoas consomem mais. Se aumentar, as pessoas consomem menos. Então, esses fatores externos são fatores que a empresa não tem como mexer. A empresa não consegue agir sobre eles. O que a empresa vai ter que fazer? Ela não consegue impedir que a taxa de câmbio sobe, que a taxa de juros abaixe, isso ela não consegue, ela não tem poder para isso. Mas ela vai ter que se preparar, antecipar as situações. Tranquilinho, senhores? Alguma dúvida em taxa de câmbio, senhores? Não é muito matéria nossa, não, mas eu falo de novo se quiserem. Tranquilo? Tranquilo. Então, na verdade, os fatores internos, as empresas têm que observar, antecipar os cenários. Vou fotografar e botar no grupinho de vocês, senhor. Só eu vou fotografar e botar no grupo para não ter que desenhar, tá? Que é a matriz SWOT, só um minutinho. A gente já ganha um tempinho. Esse ficou bom, hein, senhor? Se as fotos não ficarem boas, avisem que eu fotografo de novo.
fotografar aqui, senhores, para botar. Senhores, vamos lá. Esses são os passos. Nada mais. A matriz SWOT é uma coisa muito simples, sabe? Mas ela é muito ligada ao planejamento estratégico. Você consegue juntar os cenários externos e internos dentro de uma planilha só, de um gráfico. Nada mais deixa de ser que uma matriz é um gráfico, né? Então, assim, a primeira coisa é definir as suas forças. É ver quais são força de uma empresa faz ter o quê, senhores? A gente falou na aula passada. Força, aquilo que eu sou forte me faz ter o quê? Vantagem? Competitivo. Competitiva. É. Vantagem comparativa, né? O que acontece é aquilo que eu tenho de diferencial em relação às outras empresas. Sei lá, a Sadia qualidade, né? A Coca-Cola sei lá, agilidade, não falta Coca-Cola em lugar nenhum. Algumas empresas você associa alguma coisa, principalmente, que é a grande vantagem. Preço baixo, qualidade, rapidez, atendimento. É o que aquela empresa tem de forte. Tá? A próxima é visualizar as fraquezas, senhores. Aqui é ver o que não está bom. Aqui, para mim, talvez seja uma das partes mais difíceis, né? Eu me lembro que toda vez que eu falo isso, aquela filho feio, ninguém enxerga, né? Os nossos filhos são sempre os mais lindos do mundo. E a gente não consegue enxergar nosso defeito antes da empresa. Isso vai muito da maneira de ser do gestor. É importante falar, isso não está bem. E qual é a maneira de a gente saber isso? É comparação, né? Por isso que tem que conhecer o mercado. Eu falo muito de mercado, de você entender o que está acontecendo fora, para você comparar. Por exemplo, a contabilidade, eu dou aula de contabilidade financeira, estou falando com os meninos lá. A contabilidade financeira é um instrumento poderoso de decisão, de estratégia, porque ele, além de ver a nossa empresa, como ela é, a gente sabendo o balanço, a gente consegue saber todas as outras empresas. Para quê, senhores? Por que a gente tem que saber todas as outras empresas, o balanço, o resultado? Qual é a vantagem disso? Que eu falo desde o primeiro dia de aula. Porque tudo que está aí serve para comparação. Então, assim, quando a gente olha o balanço de uma empresa, a gente, às vezes, olha o nosso resultado, está maravilhoso. Eu vou dar um exemplo. Montei uma empresa, estou ganhando 20% ao mês. Tá bom? Ao mês não, ao ano, né? Hoje é um mês impossível ao ano. Tá ótimo, a inflação é 1, 2, tá ótimo. Aí eu olho para o meu concorrente, está ganhando 30, o outro está ganhando 40, o outro está ganhando 50. Então aí eu vi que eu não estou bem. Então, às vezes não, na maioria das vezes, é difícil enxergar só olhando para dentro. Você tem que fazer a comparação da sua empresa, dos seus resultados, com resultados de outras empresas similares. Eu não vou ter um restaurante, eu vou comparar com o lucro de uma faculdade, de um colégio. Não. Eu vou pegar vários restaurantes e saber. Isso aí, olha como é que a contabilidade é um instrumento poderoso. Eu não ligo para o restaurante do vizinho e falo assim, amigo, quanto é que você está tendo de lucro? Não. Eu vou ver o balanço. Eu vou ver as informações que saem, informações oficiais. Tranquilo, senhor? O que seriam oportunidades, senhores? Que oportunidades o mercado pode dar? O último ali é lista de oportunidades. O que seria uma oportunidade, senhores, para o mercado? Tecnologia, né? Uma nova tecnologia, uma plataforma digital diferente, ou até uma crise mesmo, senhores, porque às vezes na crise, mais do meio para o fim, né, principalmente no final, vai dar oportunidade genial para algumas pessoas. Essa crise vai matar muita gente, não literalmente, infelizmente, mas vai matar literalmente também.
Mas muitas empresas vão ficar muito mal até fechar. Mas compensação vai dar oportunidade para outras empresas. Outras situações vão aparecer. Entendeu? Eu tenho um amigo lá em Miguel Pereira agora, ela fabrica roupa, ela tem uma fábrica pequena lá, e fabrica roupa lá, uniforme escolar. E eu, na semana passada, ela me ligou, estava desesperada, que não tinha dinheiro, cara. E empresa pequena trabalha com capital de giro pequeno, né? Lembra, capital de giro é aquele dinheiro que você deixa para girar a operação. Então, eles pagam a dívida com o cliente pagando. É óbvio que é assim hoje em dia. E ela não tinha dinheiro para fazer mais nada, estava quebrando. Aí eu falei para ela na terça-feira passada, faz máscara. Amiga, ela me ligou ontem, eu até comprei dela, devia ter me dado, né? Eu até comprei dela, ela está vendendo máscara beça. Eu falei, cara, você vai ganhar uma grana, cara. Infelizmente, uma situação vai ganhar grande. Então, era uma ameaça, a crise monstruosa, que acabou sendo uma oportunidade. Então, é importante, quando você vai pensar na tua estratégia usando a SWOT, é que você entenda bem se é oportunidade ou é ameaça. E a ameaça, senhores? A ameaça é tudo aquilo externo que pode prejudicar a nossa empresa. Entendeu? O que seriam as ameaças, senhor? Invasão de vascaínos. Também. O que seria uma ameaça? Uma crise é uma ameaça. O que mais, senhores? Alguém falou aí, numa outra hora, até aqui, ó, concorrência é uma ameaça. É o concorrente que descobre uma tecnologia nova, ou vai investir mais para diminuir o custo, ou vai aumentar o prazo de pagamento. Tem uma coisa que aconteceu, não sei se vocês estão vendo televisão, mas hoje eu estive na Cacau Show até, eu estava em Miguel Pereira, estive na Cacau Show física, ela acabou abrindo. Mas vocês viram a estratégia da Cacau Show, foi genial, cara. Eles, primeiro, fizeram propaganda na Globo à noite, 8, 9 horas da noite, durante o horário do Jornal Nacional. Aumentaram a entrega deles, quer dizer, agilizaram a entrega deles. E eles deram desconto no segundo ovo, no terceiro ovo. Então, mudou completamente, cara. A ideia da Páscoa para eles era ter uma loja superlotada, tiveram que mudar completamente. Mas eu acho que foi genial. A Copenhague não entrega. Copenhague, eu não vi assim, tentei ver, se a Copenhague entrega, a distribuição dela é muito pequena. Ou seja, a Copenhague vai sofrer muito mais na crise do que a Cacau Show, que bem ou mal, as pessoas vão comprar pela propaganda que fez e pela internet. Tranquilo, senhores? O que mais seria uma ameaça, senhores? O que mais seria uma ameaça, senhores? Principalmente a concorrência, mas pode ser uma redução de impostos num outro cenário que a concorrência vai para lá, pode ser a própria distância ou acontecer alguma coisa, por exemplo, você monta uma empresa para a faculdade tal, aí na faculdade de Bangu, o cara montou um barzinho maravilhoso lá. Imagina se essa faculdade resolve ir para o shopping. O cara que montou o barzinho morreu. É uma ameaça, difícil, mas é uma ameaça para ele. Tranquilinho, senhores? Então, assim, na ideia de vislumbrar a ameaça, a gente tem que fazer duas coisas, principalmente. Monitorar, aí que vem a teoria dos jogos, de Leão dos Prisioneiros. A gente tem que monitorar as ações dos concorrentes. A gente tem que saber, não é saber o que o concorrente vai fazer, a gente tem que saber o que o concorrente, não é o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Aí que vem o estudo da concorrência, o estudo dos jogos, para a gente tentar adivinhar qual vai ser o próximo passo dele. E ele está adivinhando o nosso. Tranquilo, senhor? Está rápido? Como é que está, senhor? Pode falar, senhor. Estão dormindo? Não estou vendo novela não, né? Pelo amor de Deus. Tranquilo, professor. Tranquilo. Como é que está a novela aí, senhor? Está boa? Não veio novela, pelo amor de Deus. Aí, senhores, e a outra coisa também, a gente tem que identificar tendências. Eu falo sempre isso para os alunos. Quer ver uma coisa?
As pessoas compram o que a gente quer, as pessoas compram o que as empresas querem vender, ou as empresas vendem o que as pessoas querem comprar? Quem me fala sobre isso? Olha a pergunta. As empresas, a gente compra o que eles querem que a gente vendem, ou eles fabricam o que a gente quer comprar? Hein, senhores? Quem responde? Ué, o que a gente quer comprar, né? Eles fabricam o que a gente quer comprar. E nessa hora, os alunos falam assim, as empresas fazem um produto e fazem uma propaganda e a gente acaba comprando. Não. As empresas fabricam o que a gente quer comprar. Como é que a gente demonstra interesse na compra, senhores? Ao consumir. Ao consumir, a gente diz ao mercado o que a gente está querendo comprar. Então, uma empresa tem que estar de olho na mudança de tendência, na mudança comportamental, na mudança do consumidor. Não sei se eu já falei para vocês aqui, eu sempre falo do japonês, da comida japonesa. Sem sacanagem, quando eu comecei a comer japonês há uns 8, 9, 10 anos atrás, que eu como só há 10 anos, eu comecei a ver que o meu filho gostava, que o meu sobrinho de 28 anos gostava, que eu passei a gostar aos 50 anos, 45 anos. Aí eu comecei a falar, cara, quem investir em comida japonesa vai ganhar grana, e está ganhando. Porque a comida japonesa veio para ficar, que é mais saudável, ela não é frita, uma série de coisas que ela tem, ela faz mais rápido. E as churrascarias estão acabando, senhor. Aquelas churrascarias de carne, de espeto, aquelas coisas, tudo está acabando. Ou seja, o cara teve que identificar que a preferência do consumidor estava mudando, agora são os veganos. Então a gente vai mudando a preferência. Tá? E faz parte, dentro da sorte, de você vislumbrar suas ameaças, entendendo a mudança de consumo. Você faz só camisa polo. Aí você começa a entender que o cliente não quer mais aquilo, você tem que entender como, pesquisando no mercado. Tranquilinho, senhor? Vou apagar aqui, tá?
Senhores, tranquilinhos, senhores? Então, ali, senhor, ali são as funções principais da matriz SWOT. Ela mantém a empresa, que a gente já falou aqui, ela mantém a empresa preparada para os desafios, antecipa ameaças. Na verdade, a matriz SWOT é um grande diagnóstico, a palavra está tão em moda aí, que é muito difícil diagnosticar uma empresa, por dentro e por fora. Isso aqui é um diagnóstico total da empresa. Tá? Você passa a conhecer toda a empresa, por dentro, e todo o mercado em que a empresa se encontra. Quando a gente fala em mercado, qual é a definição de mercado mesmo, senhores? Quem me diz? Definição de mercado. Qual que é mercado? É um ambiente abstrato, dinâmico. Antigamente era um ambiente, hoje em dia é digital. Mas o que é que você me define? Me dê a definição de mercado. Mercado é o quê, senhores? O que acontece no mercado? O que acontece no mercado? Quem se encontra no mercado, senhores? Compradores e vendedores, né? Hã? Os vendedores e os consumidores, compradores. Compradores e vendedores. Mercado é um lugar onde compradores e vendedores se encontram. A partir daí sai o preço de mercado, que é extremamente volátil, ou seja, varia muito. E ali é livre, é um livre-arbítrio. O preço de mercado sai, vai depender, já falei para você, de acordo com a oferta e demanda. Até nisso tem que saber também o SWOT. Se a oferta está aumentando, se a oferta está diminuindo, se a procura está aumentando, diminuindo também. Tá? Então é um diagnóstico. E tudo isso vai ser usado na tomada de decisões. Na verdade, eu dou método decisório daqui a pouco, todas as matérias que eu vou, tudo que a gente estuda, senhores, é para decidir. Tudo. Eu trabalhei 25 anos com bolsa, aí todo dia eu recebia análise vertical, horizontal, análise gráfica, análise fundamentalística, análise de balanço, uma porrada de informação. Aí o cliente me ligava, compra ou vende? Ou seja, eu tinha que saber, eu tinha que pegar todas aquelas informações, foi o que a gente falou outro dia, todas aquelas informações, saber usar para devolver para o cliente. Lembra? Input, processa e isso aí vai de volta. Então, a ideia é que tudo a gente usa para decidir. Mas tem que saber usar, né? Não adianta olhar e que bonitinho, tem que saber usar. Tranquilo? Como estamos? Aí, senhores, mapeamento do mercado, a gente já falou também. O que é mapeamento do mercado? É entender o mercado, é entender o que os compradores e vendedores... Se eu sou um vendedor, se eu sou um fabricante, eu tenho dentro da minha fábrica os meus compradores, que são os meus clientes, e tenho meus fornecedores. A gente vai estudar stakeholders em breve, a gente vai ver isso, que mesmo eu sendo um grande vendedor, eu vou consumir muito. Então eu tenho que entender também, não só o que os meus clientes estão querendo, mas o que os meus fornecedores também estão querendo. Se tem alguém comprando. Eu lembro de uma história muito engraçada. Um amigo meu, há muitos anos atrás, é tão velho que era a Mesbla. Acho que um de vocês lembra da Mesbla. A Mesbla era o maior magazine do Brasil, entendeu? Vendia de lanche a bala Juquinha. Se a Mesbla tivesse dado certo, hoje seria talvez a maior empresa de varejo do Brasil. Só que era uma empresa familiar e eles acabaram quebrando por 1000 situações de empresa familiar que a gente conhece. Centralização exagerada, uma série de coisas, falta de modernização, não enxergar o futuro, não enxergar os concorrentes chegando. A loja americana era um cocôzinho pequenininho e a Mesbla era gigantesca. A loja americana é o que é hoje. Então, o que aconteceu com a Mesbla? Não vou falar da Mesbla, vou falar desse amigo meu. Ele fabricava tecido, só vendia para a Mesbla. Só vendia para a Mesbla. Quando a Mesbla quebrou, acabou, ele quebrou também, porque ele não tinha mais dinheiro para nada, as dívidas dele não recebeu nada. Então, cabe a você estudar todos os cenários, cara. Cara, você não pode ficar preso a um comprador só.
Uma empresa grande não pode ficar presa a um fornecedor só. Imagina, a Redley, ela vai comprar tecidos, a Redley terceiriza, né? Fabrica para ela. Só de um grupo. Aquele grupo quebra, acontece alguma coisa, não consegue fabricar. A gente falou isso lá atrás, que o risco, né? Lembra do risco sistêmico e não sistêmico que a gente falou? Você tudo aí protege por risco diversificado. O risco sistêmico é muito difícil. A gente está vivendo um. Tudo isso aqui é lindo num cenário normal. É por isso que eu falo, para terminar ali, eu acho que a SWOT ela vale muito para novos produtos, novos mercados, entendeu? Quando você vai montar uma empresa nova ou vai fazer um produto novo, aí você tem que fazer um estudo muito, muito profundo no mercado, que aí as mudanças são grandes, são virgens, né? Mudanças inéditas, que nunca aconteceram. Às vezes você tem um produto, as mudanças são mais paliativas, mais lentas, entendeu? Tranquilo, senhores, como estamos? É horrível não ver vocês falando. Eu saio falando. Alguma dúvida, senhores? Querem perguntar alguma coisa? Querem falar do Vasco? Sem Como comentários do Vasco, por favor. sim, então, o Vasco está parabéns. O Vasco 40 dias não perde. Quem é Vasco aí, Verdade. senhor? Sou Vasco, senhor. Eu sou, professor. A Ramon vai ser o técnico, vai durar mais no Vasco, porque ele vai ficar, não vai estrear, aí vai durar. Quando estrear, vai perder, vai sair. Certeza, bom que não cai, né? Isso não cai. Ramon vai ficar uns 3 meses no Vasco. Brincadeira, senhor. Eu jurei que eu não ia sacanear mais o Vasco. Tem que começar a pegar no pé dos tricolores. Não, tricolor não posso, não, que vira bullying, aí nego vai me. Você sabe. Tricolor só pessoalmente, sem gravação, senhor. Senão, não. Botafoguense eu queria sacanear, ela não existe mais. Exatamente, os que existem são surdos já. Não andam e tal. Sumiram, senhor. Não existe mais, não tem mais. Vamos lá, senhores.
Deixa eu fotografar e vou mandar para vocês. Agora eu dei 4 cenários dessas combinações entre eles aí, para a gente ver. Para a gente ver o que fazer nos cenários, tá? Deixa eu ver se todo mundo está comigo, eu mandei no grupo aí. Quando a gente tiver, senhores, mais pontos fracos, ou seja, eu tenho mais pontos fracos do que fortes e mais ameaças do que oportunidades. Como é que está uma empresa? Está bom ou está ruim, senhores? Está bom para mim ou não está, dono da empresa? Eu tenho mais pontos fracos do que fortes e tenho mais ameaças que oportunidades. Ruim, tá ruim. É uma droga, né, senhora? É o pior cenário. A ideia aqui, nesse momento, é o seguinte. Qual é o momento, senhor? A estratégia é de quê? De quê? Sobrevivência. Estratégia de sobrevivência. Aqui eu tenho que tentar esperar uma situação nova, alguma coisa que... uma oportunidade nova, principalmente. Nessa situação é muito difícil mexer dentro. Não sei que uma chance de um financiamento. A ideia aqui é mexer, é esperar uma oportunidade nova. É sobrevivência. É o que, infelizmente, muitas e muitas empresas vão passar agora. Que a ameaça agora é gigantesca, externa, que é a crise. E o que era forte acabou. Concorrência, é claro que os muito fortes ainda vão sobreviver. Os não tão fortes vão ferrar. Tá? Senhores, e quando tem mais pontos fortes e mais ameaças? Ou seja, olha que interessante aqui. A minha empresa internamente está boa. É um cenário de algumas empresas agora. A minha empresa internamente ela tem mais pontos fortes do que fracos. Tá? Aqui eu cortei, tá? Mais pontos fortes do que fracos. E mais ameaças. Então, assim, o cenário interno não é ruim. E também tem que esperar o cenário externo ver o que vai acontecer. Aqui é a estratégia de manutenção. Ou seja, vão manter. É melhor do que a anterior. Tá? Que a anterior, quando eu tiver uma oportunidade, alguma chance, eu tenho que melhorar tudo. Aqui não. Aqui eu mantenho como está a minha empresa, que eu posso mexer. Lembra? Dentro da minha empresa eu tenho poder com os pontos fortes e fracos. Externamente, não. E quando eu tenho mais pontos fracos do que... mais pontos... Perdão, senhor, aqui eu botei errado. Aqui é mais pontos... quando eu tenho mais pontos fracos e mais oportunidades. Olha como é que vocês conseguem olhar ali que o setor externo, ele talvez seja mais, assim, ele direciona mais a estratégia que o interno. Aqui eu tenho pontos fracos e tenho muita oportunidade que eu tenho que fazer aqui, senhores. Qual vai ser a estratégia? Estratégia de quê? Estratégia de quê? O que eu tenho que fazer com a minha empresa nesse momento, senhores? Quem diz? Então aí, quem diz que eu tenho que fazer aqui, senhores? Estratégia de mudança, inovação, alguma coisa assim? Mudança, mas em que sentido? A minha empresa ela tem que... O que tem que... Olha só o que está acontecendo, senhores. Muitos de vocês já têm vivenciado isso. Eu sou uma empresa média ou até grande, mas o mercado está me dando a oportunidade de fazer o quê? Vou dar uma pista. Começa com cresce, termina com ser. Crescer.
Muito bem, senhora, parabéns. Estratégia de crescimento. Ou seja, aqui a minha empresa eu vou ter oportunidade de crescer. Eu vou pegar aquilo que eu tenho e vou usar para aumentar a minha empresa. Aumentar a empresa é vender mais, conquistar territórios no mercado. Tranquilo, senhor? E aqui, quando eu tenho mais pontos fortes e mais oportunidade, estratégia de desenvolvimento. Qual é a diferença, senhores? Vou fotografar em vocês e mandar para vocês enquanto vocês pensam aí. Qual é a diferença, senhores? Vamos esquecer um pouquinho SWOT. Qual é a diferença entre crescimento e desenvolvimento economicamente falando, senhor? Qual é a diferença de crescimento e desenvolvimento economicamente falando? Não é o mesmo conceito aí, é um pouquinho diferente, tá? Quem me diz, economicamente falando, a diferença de crescimento e desenvolvimento, senhores? Um ponto para quem falar. Não adianta procurar no Google aí, não. Aí, professor. Bom, desenvolvimento seria quando você cria algo novo, né? Uma tecnologia. Vou apostar nisso aqui. Vamos lá, vamos falar primeiro economicamente. Alguém tem alguma coisa? Por exemplo, como é que eu meço o crescimento de um país? Como é que eu meço o crescimento de um país? É pelo PIB? É pelo PIB. Então, o PIB mede crescimento ou desenvolvimento? Crescimento. O PIB é o que é produzido. O PIB é um número frio. Ou seja, você produziu 1 trilhão de não sei o que lá, é o teu PIB. Tá? A economia, você mede o crescimento da economia e o desenvolvimento, você mede por o quê? Alguém sabe? Você mede o desenvolvimento de um país? Pelo IDH? Pelo IDH. Então, economicamente falando, o crescimento, ele cresce numericamente, mas em termos econômicos. O desenvolvimento, não. A partir de um crescimento, você vai melhorar a qualidade de vida de uma população. Esse é o desenvolvimento econômico. Esse é o conceito de econômico da diferença entre crescimento e desenvolvimento. Crescimento é quantitativo, desenvolvimento é qualitativo. Tá? Então, desenvolvimento, o país melhora todo, não só a economia. No Brasil aconteceu isso durante vários anos, nesses 40 anos. Teve crescimento do PIB, mas não teve desenvolvimento. Nós somos a 8ª economia do mundo e o número 90 é tanto em DH. Entendeu? É ridículo isso. Tá? Então, aqui dá para entender mais ou menos isso. A gente trazendo para cá o terceiro cenário, que é mais pontos para a oportunidade, eu tenho que crescer e saber se esse crescimento vai consolidar. Se eu vou ter capacidade de consolidar, de eu manter a minha empresa sustentável a partir desse crescimento. Aqui não. Aqui a empresa já é forte e com muitas oportunidades. Aqui ela vai, para ela é de longo prazo, ela vai solidificar, consolidar o seu mercado. Tranquilo, senhores? Sim ou não? Posso apagar o quadro, senhores? Minha dúvida, senhores, perguntem, tá?
Senhores, vamos lá. Ver exemplo de estratégias dos 4 que a gente viu ali. Estratégias de sobrevivência. Senhores, qual é a primeira estratégia de sobrevivência que acontece com as empresas? Quando está muito mal, a primeira coisa que faz, qual é? Qual é o primeiro cenário, senhores, que as empresas fazem? De custo? Redução de custo. Somente mandando o funcionário embora, né? O problema é que se você reduzir os custos demais, qual é o perigo de reduzir os custos demais, senhores? Qual é o grande perigo de reduzir o custo? É você perder a sua competitividade, que ainda resta, né? Você vai mandar embora profissionais, vai ficar cada vez menos produtivo. A outra também que tem a ver com isso aqui, mas é desinvestimento. Aqui você reduz o custo que já existem. Desinvestimento, os donos cada vez colocam menos dinheiro na empresa. Outra, senhores, quem me diz? Liquidação dos produtos. Ou seja, você vai estar no cenário, você vai reduzir o custo e diminuir as receitas. Você tem que sobreviver, pelo menos empatar, né? E o último aqui, senhores, a situação já desesperadora, que é concordata. Foi muito usado antigamente. Hoje acredito que menos, porque a crise não está tão grande, mas na época da inflação, muitas empresas quebravam, né? Porque não tinham. O Brasil quebrou nessa década de 80. O que é concordata? Vocês já ouviram falar, senhores? A Oi está em processo judicial, exatamente assim. Concordata é o quê, senhores? Quem me diz? Quem consegue me dizer o que é concordata? Eu tenho uma frase que define concordata genialmente. Quem ajuda? Senhores, concordata é exatamente o seguinte: devo, não nego, também não pago. Quando a empresa entra em concordata, as suas dívidas não são canceladas, não. São suspensas. Elas ficam um período sem pagar aos seus devedores. E ela ganha tempo para se reerguer e pagar aos seus devedores. A Oi está assim. A Oi está funcionando, mas em processo judicial. Isso é bom ou ruim para a empresa, senhores? A empresa que entra com concordata é bom ou é ruim? É bom ou ruim, senhores? Estão me ouvindo, senhores? Mas assim, eu sei que a empresa está fresca, mas o ato dela entrar em concordata é bom ou ruim para a empresa? Acredito que seja bom, né? Financeiramente é bom, porque a empresa ela fica um tempo sem ter que pagar a dívida, ela pode reinvestir esse dinheiro na empresa. Ela pode reinvestir esse dinheiro na empresa. Mas em termos de marketing, de imagem, é muito ruim. É claro que quando a empresa sai da concordata, quando consegue sair, é bonzão, em todos os sentidos. Mas a imagem fica meio arranhada, sabe? Concordata é um calote oficializado. Devo, não nego, pago quando puder. Tranquilo, senhores? Sim? Estratégia de manutenção, senhores, aqui é exatamente manter a tua operação como está, ou se possível melhorar um pouquinho. É manter o estado de equilíbrio e melhorar a sua produtividade.
Eu cheguei a falar para você da diferença entre produção e produtividade, não falei? Alguém diz? A diferença entre produção e produtividade, senhores, quem lembra? Melhor quem não lembra. Quem não lembra, escreve aqui, senhores, todo mundo. É uma sobrevida, senhor. Que pode ser não só uma sobrevida, pode ser a mudança, né? Vai que no meio do caminho a empresa se reinventa, né? Senhores, vocês sabem a diferença entre produção e produtividade, senhores? Quem fala? Hein? Já falei isso, senhor. Não sei se você lembra, senhores. Produção, vou botar aqui rapidinho. Senhores, a empresa A tem 25 funcionários e a empresa B. A empresa A tem 20 funcionários e a empresa B 25. Produziram 1.000 peças. A produção deles é igual? A produção é igual. Exatamente. E a produtividade, Isadora, o quê? A produção deles é igual. Mas quem tem maior produtividade, senhores? É a É a A. E a produtividade nada mais é do que a produção, a quantidade de fatores de produção. Fatores de produção são terra, capital e trabalho. Tá? Hoje em dia, tecnologia e capacidade gerencial. Qual foi o fator de produção que eu usei aqui? Homens. Então, a produtividade aqui vai ser 1.000 dividido por 20, que vai dar 50, não é isso? E aqui vai ser 1.000 dividido por 25, que vai dar 40. Ou seja, essa empresa, cada funcionário produz 50 camisas ou cuecas, ou o que vocês quiserem ali, por 50 camisas por funcionário e a outra 40. Então, a empresa A é muito mais lucrativa, ela é muito mais produtiva. Funcionários são mais capacitados. Tecnologia melhor também. Tranquilo, senhores? Sim ou não?
Senhores, podemos ali? Estratégia de crescimento. Essas são as mais agressivas, né? A primeira, senhores, vou botar aqui, integração horizontal, vertical, perdão. Alguém sabe o que é integração vertical, senhores? Quem me diz? Senhor, integração vertical, anotem aí. É quando aquela cadeia de produção, por exemplo, eu terceirizava o produto, se alguém fazia para mim, eu começo eu mesmo a fazer. Ou seja, eu vou ser dono das partes do todo que vai preparar o produto. Sabe? Aquela empresa que o cadastro, eu terceirizava, eu compro o cadastro do sapato. Tá? Então, eu vou passar a ser dono de todas as etapas da produção. Eu não vou mais comprar, sei lá, a lã. O Madeiro faz isso, né? Quem vai ao cinema vê lá a história do Madeiro. O Madeiro, tudo que é comido no Madeiro é feito nas fazendas dele, né? Isso, senhores, ajuda no crescimento porque a qualidade fica espetacular, né? A qualidade fica maravilhosa. Tá? Deu para entender? Então você passa a ser dono de toda a cadeia produtiva. Tranquilo? Integração horizontal, alguém sabe, senhores? Repare que a vertical faz nesse sentido, você está em cima da cadeia. E horizontal? Alguém sabe o que seria integração horizontal? Alguém já ouviu essa palavra, senhores? Integração horizontal nada mais é que você vai comprar as empresas concorrentes, as menores. Isso acontece o tempo inteiro, né? Aqui no Brasil, com as cervejas foi assim, ainda é assim, para uma cerveja nova, e principalmente no supermercado, né? Porque no Brasil, vira e mexe, aparece uma rede pequena no supermercado, os grandões vão lá e compram, para evitar a concorrência, né? Você pode crescer mais. Teoricamente, essas compras elas têm que ser estudadas pelo CAD, que é o Conselho de Administração Econômica, para ver se não vai concentrar, se não vai ter manuseio de preço, né? Tranquilo, senhores? Outra estratégia de crescimento é a diversificação. Porque, na verdade, senhores, quando a empresa cresce, aumenta o que delas, senhores? Essa fase de crescimento aumenta muito o que da empresa? Tudo que eu estou falando aí, essa estratégia de crescimento, elas aumentam o que da empresa? Elas tendem a agregar valor, mas aumenta também o quê? O custo da empresa, né? Quando você está crescendo, seus custos aumentam. Você tem mais funcionários, mais tecnologia. E custo aumentar é risco aumentar. Então, as empresas estão trabalhando na fase de crescimento de um aumento de risco, que muitas delas não estavam acostumadas. Será que vale a pena crescer? Será que se eu crescer eu posso levar? Uma decisão estratégica, ela é para a vida inteira da empresa. Se der errado, pode comprometer a empresa, por isso tem que tomar cuidado. Então, no crescimento não é só mil maravilhas, os riscos aumentam muito. E a diversificação, ela assume duas funções. Ela ajuda a crescer, que você amplia muito o seu mercado, mas, como eu falei para vocês várias vezes, a diversificação diminui o risco fica menor, porque eu não vou concentrar toda a minha produção em um ou dois ou poucos produtos. Eu vou ter um grande leque de produtos.
Tranquilo, senhores? Como estamos? Senhores, e a estratégia de desenvolvimento, praticamente, aqui a única coisa que você faz é vai usar uma tecnologia para melhorar o seu produto, entendeu? Para melhorar os seus serviços, mas basicamente aqui você vai, claro, você está mantendo o que você tem aqui, mas de olho no mercado, né? De olho nas ameaças. Aqui, na verdade, se concentra muito, que hoje em dia, senhores, se você não mudar, se você não desenvolver o seu produto, você vai morrer. Mas aqui não é uma situação de desespero, esse mercado já está consolidado. Um exemplo é a Sadia, Coca-Cola, fábrica de automóveis, que eles já estão consolidados no setor. Eles só desenvolvem produtos novos. Tranquilinho, senhores? Alguém tem dúvida? Sim ou não, senhores? Falem comigo. Podem abrir o microfone, senhores. Estão dormindo? Estão me ouvindo, senhores? Sim ou não? Professor, sim. Sim. Senhores, dever de casa para vocês. Vocês vão... Aí vocês podem criar ou usar uma empresa que já existe na família de vocês, ou pegar uma empresa maior. Eu mandei para vocês 2 exemplos da Coca-Cola. Professor, antes de pagar, eu pedi para tirar uma foto. Ah, senhora, eu vou... Não, vou tudo escrever... bem, tudo bem. Não tem problema não, depois eu vejo. Não, vou escrever de novo, senhora. Não, professor, não tem problema não, depois eu vejo no vídeo gravado. Escrevo de novo, senhora. Estratégias de... Eu esqueci, perdão. É a pressa que eu tenho que pegar o trem para voltar para casa. Porque tá muito longe, né, de casa. Estou muito longe de casa. Daqui ao meu carro, deve dar 2 metros. Brincadeira, senhora. Quem diria que eu ia sentir saudade do treino? Ah, não, do trem não tem como não, professor. Saudade do treino, senhora, juro por Deus. Juro por vocês que eu queria estar agora lá em Bangu, dando para vocês dizendo assim, que bosta. Vou voltar. Com o camelô gritando bastante. Aquele silêncio, né? Uhum. Sabe quando é que o trem me irrita? Quando eu vou para Santa Cruz, cedinho na quinta-feira, eu quero dormir, os caras passam berrando, cara. Aí é. Pior é quando quer falar no telefone. Uma brincadeira. Não consegue. Cadê o grupo aqui, senhores? Então, senhores, o trabalhinho de casa de vocês, você criar. Criar não, vocês podem ou criar uma empresa, ou usar uma empresa pequena, ou usar o comércio da mãe. Vocês vão fazer uma matriz de SWOT, por exemplo. Eu tenho uma... Como é que é o nome? Eu tenho um botequim na esquina. Aí vocês vão dizer quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, quais são as oportunidades e quais são as ameaças. É claro, a gente vai tentar levar para um cenário normal. Hoje em dia, qualquer coisa que você fale é assustador, né? Porque você tem muito mais ameaça que oportunidade. Mas vamos tentar clarear a mente e colocar num cenário de 2 meses atrás. Como é que seria essa aula se não fosse no cenário do coronavírus, entendeu? Vamos dizer, a minha empresa, o forte da empresa é a capacitação dos funcionários. O legal seria, senhor, para vocês vocês usassem na própria empresa que vocês trabalham. Vocês vão chegar aqui, eu trabalho na empresa tal, e a força, a fraqueza, eu acho que é isso. Tá? Senhores, eu não quero nada escrito. Vocês vão apresentar para mim no dia lá, na segunda-feira que vem. O meu som não está funcionando. Vai mandar pelo Zap e eu vou botar no grupo, tá, senhores? Vou mandar no grupo pelo Zap. Deu para entender como é que é o trabalhinho, senhor? Professor, cortou aqui. Você poderia repetir para mim, por favor? Sim, senhora. Vocês vão montar uma matriz de SWOT da empresa que vocês quiserem. Mas o ideal seria que ou na empresa que vocês já trabalham, ou já trabalharam,
ou numa empresa pequena de vocês, que vocês sejam sócios, ou numa que vocês queiram montar, sabe? Não quero que vocês venham aqui, a Coca-Cola, eu dei o exemplo da Coca-Cola e do McDonald's. A matriz sócia da Coca-Cola, isso aí é muito grande. Eu queria que vocês trouxessem uma coisa mais a nível da gente mesmo, tá? Uma empresa ou familiar, ou uma empresa que vocês trabalharam, ou a Cândido Mendes, podem falar também, entendeu? O aluno uma vez falou da Cândido. É legal também. Tá? Então, eu vou montar uma matriz sócia, não quero nada escrito. Na segunda-feira que vem, vocês vão apresentar para mim, valendo pontinho. Tranquilo, senhores? Ok, professor. Alguém tem mais alguma dúvida, senhores? Eu vou botar, meu filho vai salvar e vou botar lá no YouTube, tá? Durante a semana. Na aula que a gente vai apresentar, pode fazer alguma coisa e partilhar para as pessoas verem? Como você... Pode. Por exemplo, que você mostrou, fazer uma tabelinha, pode? Mesmo compartilhado, eu queria que vocês falassem, senhora, para a gente poder debater em aula aqui, para ficar mais tá bom. Só pode até compartilhar, mas na hora H eu quero que fale. Seria legal todo mundo compartilhar o seu, seria legal. Fica mais fácil para todo mundo acompanhar. Tá? Sim, tá bom. Obrigado, Luana. Senhores, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, senhores, até semana que vem, tá? Até segunda. Qualquer dúvida, me mandem o zap, pelo grupo, pelo pessoal, tá? Um abraço, senhores. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Boa noite.